Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Um programa vindo do coração de Deus para você que quer aprender a sua palavra e mergulhar na vontade de Deus, cumprindo o seu propósito. Aqui estamos fazendo uma série de programas sobre os 10 mandamentos. Isso mesmo, como precisamos caminhar assim neste novo ano, neste novo tempo, conhecendo a vontade de Deus. No programa de hoje conversaremos sobre o 9º mandamento. Você sabe qual é? Você sabe citar todos os mandamentos até agora? Vamos aprender o que o Senhor nos ensina neste 9º mandamento. Deixe seu coração aberto e pronto para ouvir a voz de Deus. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa. O Senhor nos ensina de uma maneira assim muito clara aquilo que nós precisamos realmente saber e viver para sermos plenamente felizes. Pois fomos feitos por Ele, fomos feitos para Ele. E somente nós seremos completos, somente nós seremos plenos, seremos livres, estando dentro da vontade de Deus, deste Deus santo, perfeito e maravilhoso que nos criou. Nós temos visto até agora um pouco destes 10 mandamentos, hoje o 9º mandamento, vendo como que Deus vai nos mostrando como viver bem no nosso relacionamento uns com os outros. Como nós devemos caminhar em respeito uns aos outros, falando a verdade, caminhando em sinceridade, conhecendo os nossos limites, respeitando, não havendo morte, não havendo roubo, não havendo adultério, havendo respeito aos pais. Nós vemos como que isto traz uma sociedade totalmente diferente e abençoada, quando nós nos baseamos nos princípios das Escrituras. Vamos ver o 9º mandamento em Êxodo capítulo 20, no versículo 16. Diz assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Em outras palavras, podíamos dizer assim: não mentirás. Nós vimos já o 5º mandamento foi: honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e se prolonguem os teus dias sobre a face da terra. Nós vimos o 6º mandamento, que é: não matarás. O 7º mandamento: não adulterarás. O 8º mandamento: não furtarás. E agora: não dirás falso testemunho. Não mentir para complicar a vida do nosso próximo, ou seja, um falso testemunho. O que é um testemunho verdadeiro? É você falar a verdade, o que você viu, o que você ouviu, o que você presenciou, mas até o testemunho verdadeiro está sujeito à nossa interpretação. Às vezes você vê uma cena e você faz a sua interpretação daquela cena. Nós não podemos fazer isso porque nós vamos julgar. Julgar as pessoas pelas aparências. Julgar as pessoas. Às vezes você vê uma pessoa assentada num bar, é um crente, está ali, e um copo com um líquido amarelo parecendo cerveja. Mas e se for um guaraná? E você disse: estava bebendo cerveja. Você não tem certeza disso. Você não sabe isso. Você não deve falar. Há muitas pessoas que interpretam as coisas. Eu me lembro que muitos anos atrás, quando eu era criança ainda, havia uma revista aqui no Brasil chamada O Cruzeiro.
E no cruzeiro, então, tinha algumas charges e tinha uma página chamada As Aparências Enganam. E eram figuras que mostravam que estava realmente acontecendo, mas a sombra daquilo que estava acontecendo mostrava uma outra realidade que podia ser mal interpretada. Então, por exemplo, uma mesa, uma família se alegrando, comendo, tomando o café da manhã, mas o pai levantando a faca que ele ia passar a manteiga no pão e a mãe está sorrindo, com a boca aberta, a sombra parecia que ele estava com a faca e ia matar a esposa. A sombra não fazia jus à realidade. As aparências enganam. O perigo de julgar as pessoas. Por isso Jesus, ele foi mais além neste mandamento que diz: não dirás falso testemunho. Ele diz: não julgue. Não julgue. Não estamos prontos para julgar. Não conhecemos o coração das pessoas. Não sabemos o que realmente passa no seu coração. Não sabemos a realidade dos fatos. Por isso não devemos nunca julgar. Cuidado com aquilo que nós vemos, para não falar, para não complicar a vida das pessoas. Não complicar. Sabemos que nas penitenciárias existem pessoas que foram julgadas erradamente, foram condenadas sem ser culpadas. Não houve defesa para elas. As aparências julgaram completamente culpadas e elas foram condenadas. O tempo passa, a lei é revista, aquelas pessoas lutam e então se prova que eram inocentes. E aí? E os anos que ficaram presas? E os anos que perderam? Quem vai restaurar? Quem vai restituir? Então, julgar as pessoas é muito sério. Jesus disse: não julgueis e não sereis julgados. Porque com a medida que você julgar, também você vai ser julgado. Por isso o Senhor nos diz para sermos misericordiosos. Sede, pois, misericordiosos, como misericordioso é o vosso Pai que está nos céus. O que significa ser misericordioso? Misericordioso é aquela pessoa que não dá ao outro o castigo que ela merece. Isto é misericórdia. Não dar ao outro aquilo que ele merece, mas que nós possamos estar prontos a abençoar, prontos a ver em cada pessoa o seu valor, em liberar perdão. Olha que a palavra de Deus nos diz em Efésios 4:25 sobre dizer falso testemunho, ou seja, mentira. Diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O apóstolo Paulo nos fala aqui, nos recomenda algo que para nós é tão claro, tão óbvio. Deixe a mentira, fale a verdade, cada um com seu próximo. Muitas vezes a pessoa fala tanta mentira, mas tanta mentira, mas tanta mentira, que ela mesma acaba acreditando nas mentiras que ela fala. Ela já nem sabe se aquilo é verdade ou mentira. Mentira, ela tem perna curta. A mentira é descoberta logo. Não adianta. Alguém já disse assim que a mentira tem algumas capas. Uma mentira tem de colocar outra mentira para encobrir. Outra mentira para encobrir aquela. E outra, de repente, aquelas capas todas são removidas. E a pessoa passa aquela vergonha. Não mentir. Não mentir. Jesus diz que a mentira vem do diabo. Ele diz que o diabo é o pai da mentira. É o oposto da verdade. A mentira, ela é pensada, ela é arquitetada, ela é planejada, mesmo que seja rapidamente, ela é obra da carne. Mentira. Mas o fruto do Espírito que flui é fidelidade, é verdade.
verdade, andar na verdade. Não dirás falso testemunho, não complicar a vida do próximo com os nossos julgamentos ou com palavras que não podem ser provadas, complicando a vida das pessoas. Deixar a mentira. O Filho de Deus é aquele que fala sempre a verdade. E falar a verdade com amor. Tem certas coisas que algumas pessoas dizem, eu sou franco. Às vezes ele não é franco, ele é mal educado. Tem certas coisas que você não tem necessidade de falar. Você não precisa mentir, mas não tem necessidade de falar. E se vai falar a verdade, fale com amor, fale com jeito, fale na hora certa, no momento certo, da maneira como a Bíblia nos ensina que a nossa palavra deve ser temperada com sal. O que é temperar a palavra com sal? Quando a gente vai pôr sal na comida, por exemplo, açúcar na comida, no bolo, no doce, a receita vem escrita assim, 1 colher de açúcar ou 1 xícara de açúcar. Mas quando vai falar do sal, diz sal a gosto. Sal a gosto, porque eu tenho de provar se está bom. Não pode passar e não pode estar menos. A nossa palavra é temperada com sal, ou seja, eu tenho de provar se aquilo vai ser bom ou ruim, se vai ser bênção ou vai atrapalhar a pessoa. Nossa palavra deve ser temperada com sal. Até para falar a verdade, eu devo falar em amor. Em amor. E diz aqui em Colossenses 3, de 9 a 11, Paulo diz, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Não mintais uns aos outros. Mentir para Deus não adianta. Ninguém mente para Deus. Por quê? Porque sabe que Deus sabe todas as coisas. Sabe que Deus é a verdade. Sabe que o Senhor não aceita a mentira. Quando Ananias e Safira, um casal, veio trazer a sua oferta na igreja, em Atos, no capítulo 5, eles venderam um campo, venderam uma propriedade e iam trazer uma oferta. Bem, eles podiam trazer a oferta que fosse 10%, 20%, 50% da venda, mas eles queriam aparecer na igreja, eles queriam fazer como Barnabé fez, que vendeu um campo e trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Então, eles disseram, olha, nós vendemos por tanto aquela propriedade e estamos trazendo dinheiro. Mas eles tinham ficado com uma parte para eles. E então, quando Pedro olhou para Ananias, disse, Ananias, você vendeu por tanto? E ele disse, sim, foi por tanto. E Pedro disse, para que você está mentindo para o Espírito Santo? Deus sabe de todas as coisas. Se você quisesse dar uma porcentagem, quanto você quisesse, você é livre. Não precisava de você trazer tudo. Mas você mentir, aí você vai ser condenado. E Ananias expirou ali na frente dos apóstolos. Morreu. E depois veio a esposa Safira e ele perguntou, por quanto vocês venderam a propriedade? Foi por tanto? E ela disse, sim, foi por tanto. Ele disse, olha, os jovens já levaram seu marido para o sepultamento, ele morreu aqui agora, e agora é sua vez, porque vocês mentiram ao Espírito Santo. Hoje, se as pessoas que mentem fossem mortas imediatamente, ia ter muita gente morrendo aí. Mas ninguém vai mentir para Deus, porque Deus sabe. Mas mentir uns para os outros.
O marido mentindo para a esposa mentindo para o marido, os pais mentindo para os filhos mentindo para os pais, os irmãos mentindo uns para os outros. A palavra diz, não mintais. Falso testemunho está ligado com a mentira. E a mentira é alguma coisa que tem gente que parece que já nasce querendo falar mentira, querendo enganar as pessoas, querendo falar meias verdades, querendo encobrir a verdade. Não mintais. Paulo diz que se nós nos vestimos de Cristo, a gente tem de se despir do velho homem, tem de jogar fora tudo que é velho, tudo que é da natureza pecaminosa, tudo que é antigo, passado, joga fora, despir-se do velho homem e se vestir de Cristo. Cristo é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então precisamos nos vestir de Cristo. De Cristo. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Nós vemos pessoas como Nabote. Nabote era um homem justo. Nabote era um homem que tinha a sua vinha, tinha a sua, podemos dizer assim, a sua terra, bem do lado do palácio do rei Acabe. E Acabe desejou a vinha de Nabote. E Nabote não quis vender. O rei lhe propôs, olha, eu te dou o valor que você pedir pela sua vinha. Ou então eu te dou uma outra vinha em outro lugar. Mas Nabote disse, olha, isto é herança, é dos meus pais, dos meus avós, dos bisavós, é herança desde que a terra aqui foi conquistada, eu não posso vender. E o rei então ficou triste, emburrado, birrento, foi para a cama, virou o rosto contra a parede, ficou lá choroso, não queria comer. E a rainha Jezabel vem e diz, o que aconteceu com você? Por que você está assim? O Nabote não quis me vender a vinha dele e eu ofereci. Ela disse, fica tranquilo, a vinha vai ser sua. E ela então escreve cartas e diz aos anciãos da cidade, Nabote tem de morrer. Levantem falsas testemunhas contra ele e o apedrejem. É uma ordem do rei. Era uma ordem do rei, mas seria uma ordem de Deus? Será que as ordens do rei para o pecado, nós vamos segui-las? Nós vamos obedecer? Pedro disse aos fariseus e aos principais dos judeus que disseram para ele, não fale mais do nome de Jesus, senão você vai se arrepender. Pedro disse, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu vou falar de Jesus. Não vou parar de falar de Jesus. E Pedro foi preso, e Pedro foi solto pelos anjos do Senhor, e foi tanta experiência tremenda que ele teve. Mas ele disse, eu tenho de obedecer a Deus. Nabote foi morto, foi apedrejado, possivelmente com a sua família, por falsas testemunhas. Como podiam essas pessoas depois viver ou olhar para aquela casa, para aquela vinha e se lembrar do que fizeram? Falsas testemunhas. Falsas testemunhas levando à morte de uma família, manchando a história em Israel, manchando as suas consciências. Falsos testemunhos, testemunha falsa. Este é o 9º mandamento. Em outras palavras, não mentirás. Não vale a pena mentir. Quando a pessoa abre um espaço para mentir, ela está dizendo para o diabo, eu sou teu filho. Ela está dizendo para o diabo, eu estou te servindo e eu vou te servir sempre. A mentira. Quando você vai lá no livro do Apocalipse, lá no capítulo 22, capítulo 20, 22, quando fala daqueles que serão condenados, incluídos entre os adúlteros,
entre os efeminados está: todos os mentirosos serão lançados no lago de fogo. Ensine seu filho a falar a verdade. Fale sempre a verdade, nas pequenas coisas. Não é dizer: diga que eu não estou, diga que eu estou dormindo, diga que eu estou no banheiro, diga que... Fale a verdade. Nós devemos andar em transparência, andar na luz. A mentira tem pernas curtas. Falar mentira é dizer para o diabo: eu sou seu filho. Não dirás falso testemunho. Quando Jesus foi condenado, eles fizeram ali, prepararam um júri totalmente fora da lei. À noite, de madrugada, julgaram Jesus, na casa de Anás e de Caifás. E trouxeram falsas testemunhas para acusar Jesus. Mas de que eles podiam acusar Jesus? Ele mesmo disse: quem me convence de pecado? Quem pode me acusar, achar um erro em mim? E então as testemunhas disseram: nós os ouvimos dizer que ele vai destruir este templo e em 3 dias ele vai reconstruí-lo. Sim, Jesus disse isso, mas relacionando ao templo do seu corpo. Os discípulos compreenderam esta verdade depois. As falsas testemunhas vieram acusando de Jesus e tentando macular. E foram a Pilatos e disseram: olha, ele é réu de morte. Ele blasfemou. Ele é réu de morte. Ele se fez filho de Deus. Ele se fez o rei dos judeus. Ele blasfemou, é réu de morte. Testemunhas falsas foram levantadas contra Jesus. E a gente fica pensando: e se essas pessoas não se converteram, o que será delas? E se esses que gritaram ali: crucifica-o, 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 não se arrependeram, o que será deles? Por isto, andar na luz, andar na verdade, esse é o caminhar do cristão. Esta é a ética cristã. Dentro do islamismo existe uma chance para mentira, para enganar, para não usar de fidelidade com os infiéis. Mas dentro do cristianismo, a verdade triunfa. A verdade em todo tempo. Com amigos, inimigos, com os que gostam de nós, com os que não gostam, mas falar sempre a verdade. Andar na verdade, ser santificado pela verdade, porque Jesus, o nosso Salvador, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, no 9º mandamento, o Senhor nos traz um princípio para andarmos em liberdade, com a nossa consciência tranquila, amando ao Senhor e vivendo na verdade, falando sempre o que agrada ao Senhor. E nesta hora, eu quero convidar você a orar. Tem alguma mentira, algo em sua vida que você precisa de perdão? Tem algo que te incomoda, que te pesa a consciência? Você já lançou um falso testemunho contra alguém? Você já entrou na fofoca e falou algo de alguém que não era verdade? Vamos orar? Vamos pedir perdão agora? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão para todos os meus pecados. Senhor, são tantos. Eu tenho sido tão falho, tão negligente, tão errado, tanta mentira, mas eu te peço perdão. Ajuda-me. Ajuda-me a andar na verdade. Ajuda-me a caminhar na luz. Ajuda-me a abençoar as pessoas, a não fofocar, a não falar o falso das pessoas, a não julgar. Ajuda-me a amar as pessoas como o Senhor ama. Perdoa os meus pecados, limpa-me e dá-me um novo coração. Um coração perdoador, um coração limpo,
um coração que anda na verdade. Eu me entrego a Ti para viver para Ti, hoje e para sempre. Amém. Senhor, oramos pelas pessoas que nos assistem, para que sejam alcançadas pelo Teu amor e pela Tua palavra, para que sejam livres de todo pecado, de todo mal, de todo orgulho, de toda vaidade, de toda mentira, e possam conhecer a verdade cada dia em Cristo e mergulhar em Ti e viver em liberdade em Tua presença. Cura, Senhor, os enfermos de toda e qualquer enfermidade, sejam curados agora. Aqueles que estão oprimidos pelo maligno, sejam libertos para a glória do Teu nome. Venha abençoar aqueles que estão vivendo momentos difíceis. Abre a porta de emprego, traz o suprimento do que comer, do que vestir, daquilo que precisam para pagar as suas contas. Traz o Teu suprimento. Dê-lhes fé, coragem, confiança, entregando suas vidas ao Senhor. Obrigado por este momento especial de oração. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.